Neste programa Viver é Melhor, estamos conversando sobre inchaço, um assunto que acontece em várias famílias, todo mundo algum dia já sofreu com isso. Falamos já sobre quais são os fatores que levam ao inchaço, como a alimentação está relacionada e vamos agora pensar em outras formas de solução para o problema. Dr. Celso Bregal, cirurgião vascular, continua com a gente aqui no programa, mas antes de conversarmos mais um pouco, vamos acompanhar uma reportagem produzida pela nossa equipe que fala sobre a drenagem linfática, como ela ajuda nesse caso. Isa chegou à clínica estética procurando massagens para as fortes dores que sentia na perna e descobriu a drenagem linfática. Para mim, reduz muito as dores que eu tenho, porque eu não posso ficar muito tempo nem em pé e nem sentado. Então, me reduz o inchaço na perna, reduz também as varizes que eu tenho. Para mim, só benefícios. Nós vimos que ela tinha um pouco de má circulação e nós recomendamos para ela a drenagem, junto com a massagem, né? É um conjunto. Para problemas de circulação, inchaço, retenção de líquido, edemas e hematomas, a drenagem linfática é indicada e pode ajudar também na redução de eventos clínicos pós-operatórios. Os clientes de Maria, que passam por procedimentos cirúrgicos, vêm em busca desses cuidados. Normalmente, me procuro pós-operatório para eliminar os líquidos e os inchaços. Quem faz uma abdominoplastia, uma lipo, tem que fazer. Aquele líquido não pode ficar parado ali, porque ele vira seroma, né? Ele petrifica. Tu tem que carregar ele. O recomendado é 3 vezes por semana, né? Quem faz a cirurgia e vem nos procurar, nós recomendamos 3 vezes por semana. A drenagem linfática desenvolve sua ação principal sobre o sistema circulatório linfático, formado pela linfa, vasos linfáticos e linfônodos. Isa percebe os efeitos positivos durante a própria sessão. Esteticamente, as varizes, como eu tenho os microvarizes, elas também reduziram. O benefício é automático. E também, como tenho retenção de líquidos, automaticamente depois de fazer a massagem, essa eliminação já acontece. A partir do momento que começa a drenar, o líquido não fica parado e não fica um inchaço, a circulação fica melhor. Segundo Maria, a drenagem ajuda até nos cuidados antes de qualquer cirurgia. Aí o resultado dessa cirurgia é bem melhor, porque na hora que depois tu vai drenar também, a pele está preparada para receber a cirurgia. E depois, quando tu vai drenar também, o resultado é bem melhor. A drenagem pós-cirúrgica deve ser feita no corpo todo para estimular a circulação linfática geral. E na área operada, o trabalho deve ser mais detalhado. A drenagem são movimentos leves, né? Tem que abrir os glândulos, fazer os movimentos leves. E a estética não, tu é movimentos pesados, tu tem que quebrar a gordura. Já são movimentos mais pesados, né? Outras manobras, tem que quebrar a gordura. E o líquido tu não tem, só carrega ele para ser eliminado. Quanto antes se fizer a drenagem linfática, melhor será o resultado final e menor será a formação de fibroses. No caso de Isa, as dores sumiram de vez. Procure o mais rápido uma clínica, uma estética que tenha esse trabalho, porque o benefício é muito gratificante, assim. E se puder, junto com o exercício físico, melhor ainda, né? A drenagem linfática é uma indicação para todos os casos, doutor Celso? Não, para casos de edema com causa ou comprometimento linfático. Né? Imagina um paciente, como a gente volta naquele assunto, imagina um paciente com insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, não adianta nada fazer o edema linfático, você vai tirar um pouco do líquido, mas aí o paciente, na hora que ficar em pé de novo, aquele líquido vai voltar porque está em outra região. Então, para causas varizes, que tem às vezes um comprometimento linfático, ou linfedema, que é o edema linfático, elefantias em casos
extremos, a gente chama de elefantíase, com certeza é o tratamento principal desse tipo de doença, associado a outros fatores, exercício, uso de meia elástica, alguns medicamentos, mas o tratamento, nesses casos, é o tratamento ideal. No caso dessa dona de casa de Porto Alegre, por exemplo, que a gente viu na nossa matéria, ela reclamou que muito tempo em pé e muito tempo sentada tinha dores. Isso. É uma apresentação desses sintomas mais... Isso, porque assim, tá associado, com certeza tem um grau muscular também, você vê que ela faz massagem também, então a massagem acaba relaxando também a musculatura, mas com certeza um pouco do líquido que fica, que causa esse desconforto, a hora que tira ela vai se sentir melhor. Tem que ter autorização do médico para fazer a drenagem? É bom, assim, de maneira geral é bom passar por uma avaliação, né? Parece às vezes corporativismo, não, o médico quer ver, porque existem algumas situações que não é indicado. Paciente que às vezes tem feridas, manchas, lesões de pele, doenças arteriais, pacientes diabéticos. Então, de maneira geral, pode fazer, não tem problema. Mas em algumas situações, se tiver alguma dúvida, eu tenho uma feridinha, tenho um machucado, eu tenho dor demais, passa por uma avaliação que a gente indica a frequência, tudo direitinho, entendeu? E no caso de gestante, pode fazer drenagem? Pode, não tem problema. Não causa nenhum malefício, porque vai ajudar a diminuir um pouco a medida, diminuir um pouco o cansaço. No final da gravidez, a gestante acho que não vai conseguir, porque ela já está incomodada com o útero, que está grande e tudo, né? Mas não tem restrição nenhuma, ela pode fazer sem problemas. A gente vê às vezes na internet aquelas orientações de drenagem caseira, da gente fazer... Ajuda? Ajuda, sim. Se você... Um pouquinho de massagem acaba ajudando. A drenagem linfática em si, apesar de parecer fácil, é um processo... precisa de conhecimento, das vias linfáticas, né? Não é todo lugar que tem linfático. Linfático, por exemplo, na perna é mais na face medial. Então você tem que saber as vias, fazer com frequência. Por exemplo, geralmente a gente faz proximal e depois distal. Então existem algumas técnicas, não é tão simples. Mas, de maneira geral, uma massagenzinha, levantar a perna, ajuda, sim. E outra coisa importante é não fazer muito forte. Porque às vezes a gente vê paciente que vai fazer drenagem linfática, você viu na reportagem que ela faz bem de levinho, né? Parece que tá fazendo um carinho até. E essa é a drenagem boa. A drenagem ruim é aquela que machuca. Às vezes tem paciente que chega assim, mas o que você fez? Parece que apanhou, né? Cheio de hematoma, porque o linfático é um vaso muito delicado. Uma massagem muito intensa, forte, pode lesar o linfático e atrapalhar. Então tem que ser uma coisinha, parece uma que não funciona, né? Fica, mas parece que só faz um carinho. Essa que é a boa. É importante procurar, então, um bom profissional. Que tenha formação para fazer esse tipo de trabalho. Tudo Nós vamos agora, encerrando já o programa, partindo para os minutos finais. No momento, quero saber, responder as dúvidas encaminhadas pelos nossos telespectadores, e você pode fazer o mesmo. É só ligar ou escrever para a gente. 0310 07 940, vivermelhor@boavontade.com ou facebook.com/boavontade. Ruth dos Santos, de São Paulo, capital. Olá, Ruth, obrigada pela participação. Existe algum anticoncepcional que pode provocar o inchaço? Como saber qual é o melhor? De maneira geral, todos provocam um pouco, porque, como eu disse, a reposição hormonal, o excesso de hormônio faz reter, principalmente o estrógeno. A não ser, existem alguns anticoncepcionais que não tem estrógeno, tem mais progesterona, mas aí o ginecologista tem que ver, porque são indicados em alguns casos específicos, mas se puder evitar o estrógeno, aí vai poder evitar um pouco do inchaço, mas de maneira geral, todos os anticoncepcionais têm algum grau de retenção. E depende do corpo da mulher para saber se vai inchar mais ou menos? Também, depende da composição física, da estatura, do nível de atividade física, do nível de trabalho, a posição de trabalho. Então tem várias coisas para... Mas às vezes é só hormonal mesmo, às vezes tem paciente que é muito sensível. Às vezes uma pílulazinha de hormônio, né, que toma já tem bastante retenção. A pergunta do Carlos Gonçalves, de Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Em viagens de avião é normal ter inchaço? Por que isso ocorre? Pela posição, né? Principalmente viagens prolongadas, acima de 4 horas, viagens internacionais geralmente, né? Às vezes no Brasil também, às vezes tem viagens muito prolongadas dentro do próprio território. A gente fica numa posição, com a perna para baixo, a pressão na cabine é uma pressão, né, ela é pressurizada, então tende a diminuir, a pessoa desidrata, e tem que pensar que as viagens geralmente são noturnas, pessoas internacionais, então você fica o dia inteiro em pé. Aí você vai para o aeroporto e fica sentado. Aí no outro dia você fica em pé. Então, se você for pensar, você ficou às vezes 36 horas ou mais com a posição com a perna para baixo sem descansar. Então, pela própria gravidade, isso vai fazer, além dos fatores, né, de imobilidade, né, aquelas cadeirinhas tudo apertadinhas, a gente não consegue nem movimentar. Por isso que é bom usar uma meia elástica, em algumas situações os pacientes que incham muito, e caminhar de vez em quando, levantar, né, durante o voo, na hora que dá, esticar um pouco a perna, se movimentar, que isso ajuda a desinchar. Você já falou da meia elástica, a gente já comentou um pouco sobre ela. Existe meia para leve compressão, média compressão, forte, qual é a melhor?
Então, para cada caso é um caso. Então, por exemplo, a paciente não tem muito inchaço, quer fazer uma profilaxia de desconforto, geralmente é a leve. Paciente com varizes, pós-operatório, gestação, geralmente é a média. Pacientes com linfedema, elefantíase alto, depende de cada caso. É uma das causas do paciente, às vezes, quando se automedica, porque é uma medicação, a meia, a gente fala meia medicinal. Então, se o paciente usa sem, está se automedicando. Então, se compra uma meia fora da sua especificação, fora do tamanho, se o paciente é grande, usa uma meia pequena ou vice-versa, a meia não vai se adaptar e vai querer, essa meia não funciona, é uma porcaria. Não é assim. A meia, ela, se prescrita no tamanho correto, para aquela doença específica, tirando o fato de calor, né, que às vezes o paciente reclama muito de suar com a meia, o paciente se adapta muito bem e fica muito bem com a meia. A última dúvida para a gente responder é a Amanda Mendes, de São Bernardo do Campo. Minha mãe faz reposição hormonal. Gostaria de saber se isso pode causar inchaço. Do mesmo jeito que na pílula é um hormônio, a reposição hormonal é a reposição de hormônio. Então, vai reter líquido, também pode causar. Uma das causas tem inchaço. É óbvio que, como a gente falou, uma coisa tem que investigar, porque às vezes o inchaço é muito importante, principalmente na reposição hormonal, que já começa na limite com a terceira idade, que é quando pode ter maior chance de ter problema cardíaco, renal. Então, a gente também não pode atribuir só a pílula, né, da reposição. Então, se está inchando muito, às vezes meio desproporcional, tem que passar por avaliação para ver se não tem nenhuma outra causa associada. Agradecemos aos telespectadores que mandaram suas dúvidas para a gente, reforçamos o convite para que participem sempre e agradecemos ao Dr. Celso pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço. Convite para que volte sempre a viver melhor, para compartilhar com a gente tanta experiência, tantas informações. Estou sempre à disposição. Conversamos com o Dr. Celso Bregalda, cirurgião vascular, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular.